Mais matemática, hoje com uma revisão para o Enem envolvendo geometria espacial. E dentro desse tópico nós vamos recordar cubo e paralelepípedo, que junto com o cilindro são os três itens trabalhados no Enem, cobrados pelo Enem. Só que o cilindro vai ficar para um próximo vídeo e dentro deles nós vamos trabalhar com o volume. Então nesse vídeo nós vamos fazer 5 exemplos do Enem, tá? Só que antes de chegar nesses exemplos, nós vamos recordar o que vem a ser o volume, de maneira bem simples, tá? Então, o cubo como unidade de volume. Vamos considerar um cubo de aresta 1U. Calcular o volume de um outro cubo seria determinar quantos cubinhos de aresta 1U cabem dentro desse cubo. Então, eu tenho aqui um cubinho de aresta 1U, então eu falo que o volume dele é 1U ao cubo. Cubo porque ele tem 3 dimensões. Então, temos aqui um cubo maior e a pergunta que fica vai ser a seguinte: quantos cubinhos cabem dentro do cubo maior? Então, quantos cubinhos iguais a esse nós conseguimos colocar aqui dentro? Já tem alguns, mas para preencher o espaço que falta ainda, junto com o que nós já temos, quantos cubinhos nós vamos ter? Então, vale lembrar que na primeira camada, nós temos aqui 4 cubinhos, um do lado do outro, e aqui também 4 cubinhos um do lado do outro. Então, eu poderia falar que na primeira camada nós temos 4 vezes 4, que vai dar um total de 16 cubinhos. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho mais 4, aqui eu tenho mais 4 e mais 4. E de altura, nós vamos ter 4 camadas, então nós vamos ter 16 vezes 4, nós vamos ter um total de 64 cubinhos. Então, a resposta seria 64 cubinhos de aresta 1U. Vamos aqui agora analisar as 3 figuras a seguir. Então, nós temos aqui um cubinho de aresta 1U, então o volume vai ser 1U ao cubo. Nós temos um cubo de aresta 2U, e a pergunta que fica, quantos cubinhos nós temos aqui? Então, na primeira camada eu tenho um 2 vezes 2, e como eu tenho 2 camadas, a primeira e a segunda, então eu faço 2 vezes 2 vezes 2 camadas. Então, nós teríamos aqui 2 vezes 2 vezes 2, que seria a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, 8U ao cubo. Aqui, no caso, seria um cubo de aresta 3U. Então, na primeira camada, a gente vai ter um 3 vezes 3. Como são 3 camadas, vezes 3 novamente. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27U ao cubo, ou 3 elevado ao cubo. De maneira geral, o volume de um cubo, cuja aresta mede A, vai ser sempre dado, então, por A elevado ao cubo, ou A vezes A, onde A é a aresta do nosso cubo. Volume do paralelepípedo retângulo. Então, analise as 2 figuras a seguir. Então, eu tenho aqui novamente o cubinho unitário, o volume dele é 1U ao cubo, e a pergunta que fica aqui agora é a seguinte: do lado de cá, nós temos um paralelepípedo, 5U de comprimento, 3U de largura, 4U de altura, e queremos saber então quantos cubinhos cabem dentro desse paralelepípedo. Se eu fosse preencher de cubinhos, nós teríamos esse desenho, e a pergunta que fica é, quantos cubinhos cabem aqui dentro então? Mesma ideia, na primeira camada, eu tenho aqui um do lado do outro, um total de 5, e aqui 3. Então, nós temos um 5 vezes 3 na primeira camada, chegando em 15 cubinhos. Na primeira camada, 15 cubinhos. Como temos 4 camadas, nós vamos ter um 15 vezes 4, chegando em 60 cubinhos. De maneira geral, bastaria fazer então 5 vezes 3 vezes 4, chegando em 60U ao cubo. Diferente do cubo, que tem arestas iguais, lá a gente faz A elevado ao cubo, A vezes A vezes A. Nesse caso, como as dimensões são diferentes, nós vamos fazer simplesmente A vezes B vezes C, onde A, B, C corresponde ao comprimento, largura e altura do nosso paralelepípedo. E só para registrar aqui o volume de um prisma, tá? Lembrando que prisma é um sólido geométrico que possui 2 bases paralelas. Então, essa base é paralela a essa base é paralela a essa, e essa base é paralela a essa. Para calcular um volume de um prisma, nós podemos usar simplesmente área da base vezes altura. Então, o volume de um prisma, área da base vezes altura,
Como o cubo é um prisma, eu posso utilizar essa fórmula, assim como o paralelepípedo. E agora, nós vamos então para alguns exemplos que envolvem volume, só que esses exemplos vão ser exercícios do Enem. Então vamos para o primeiro exemplo. Enem 2010. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então está aqui um paralelepípedo, 2,5 de comprimento, meio de largura, 1,3 de altura. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida de qual grandeza, massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Então aqui a gente faça o quê? O produto das três dimensões. Então aqui a gente multiplique o comprimento vezes a largura vezes a altura. Se eu multiplicar essas três dimensões, nós vamos chegar simplesmente no volume, que seria o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então nós teríamos volume, a resposta é a letra B. E agora a gente vai para mais um exemplo, vamos para o segundo exemplo. Esse é o Enem de 2010. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. Então nós temos paralelepípedos e cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Então nós temos, primeiro, a barra de chocolate na forma de paralelepípedo, ela mede 3 centímetros de largura, então está aqui, ó, 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura, então 4 centímetros de espessura, que seria 4 centímetros de altura. E também temos um cubo que eu não conheço a medida da sua aresta. Mas a informação importante aqui é que eles têm o mesmo volume. E eu consigo calcular o volume de ambos. Então, o volume do paralelepípedo, eu sei que é dado por A vezes B vezes C. Então, o volume vai ficar 18 vezes 3 vezes 4. Tanto faz a ordem. Lembrando que a ordem dos produtos não altera... A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 18 vezes 3 vezes 4. Então, nós vamos ter aqui 18 vezes 3, 54. 54 vezes 4, 216 centímetros quadrados. Então, esse é o volume do nosso paralelepípedo. E sabemos que esse paralelepípedo tem o mesmo volume que o nosso cubo. Então, para calcular o volume do cubo, basta fazer A vezes A vezes A, que daria A elevado ao cubo. Porém, nós temos que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Tudo isso resulta em 216 centímetros cúbicos. No lugar do volume, 216. Isso é igual a A elevado ao cubo. Potência troca de membro vai virar raiz. No caso, raiz de 216. Como era A elevado ao cubo, vira raiz cúbica. Isso é igual a A. Raiz cúbica de 216, basta fatorar, e nós vamos chegar à resposta que o A vale 6 centímetros. Então, essa é a aresta do nosso cubo, da nossa barra de chocolate no formato de um cubo. Então, a resposta seria a letra B. E vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Esse é o Enem de 2012. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra,
uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra na figura. Então está aqui o tanque, 40 centímetros de comprimento, 30 de largura, 25 de altura, e nós temos água a 5 centímetros do seu limite, né? Se a altura é 25, tenho água até 20 centímetros. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Bom, então se eu colocar um objeto aqui dentro, o nível da água vai subir. Ele vai subir quanto? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que na hora que eu colocar esse objeto, o comprimento vai ser mantido, vai continuar tendo aqui 40 centímetros. A largura vai ser mantida, vai continuar tendo 30 centímetros. E a água vai subir. Não sei quanto ela vai subir, se vai transbordar, se vai ficar abaixo. Então, esse tanto que ela vai subir, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. Então, pensem comigo. O tanto que a água sobe corresponde ao volume da peça, porque já que a peça entra, o nível da água sobe. E esse deslocamento do nível da água corresponde ao volume da peça. Então, o volume da peça vai ser dado por A vezes B vezes C, onde ABC corresponde ao deslocamento da água. Então, no caso, o A 40 mantém, o 30 seria o B mantém, e o meu C vai ser o X, é o que a água vai subir. Então, o A vale 40, o B vale 30 e o C vai ser o meu X. Já o volume de água deslocada é justamente o volume da peça. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 2.400. Então, nós temos 2.400, que é igual a 4 vezes 3, 12, com mais 2 zeros, vezes x. Posso simplificar por 100, então eu tenho 24 igual a 12x. Logo, 24 dividido por 12 vai ser o nosso x, então x é igual a 2 centímetros. Então, isso quer dizer que o nível da água vai subir 2 centímetros. Então, nas nossas alternativas, fala o seguinte, subiria 0,2 centímetros. Não, tem que subir 2 centímetros. Letra B, o nível subiria 1 centímetro. Não, também. Letra C, o nível subiria 2 centímetros. Ok. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Como ela tinha 20, né, vai passar a ficar com 22. Então, resposta à letra C. A letra D fala que sobe 8, realmente não é 8, e muito menos 20. Então, seria aqui mais uma questão envolvendo volume, nesse caso do paralelepípedo. Vamos agora para o próximo exemplo. Enem 2014. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então, está aqui a lata, a base ela é um quadrado, porque mede 24 por 24 e a altura vale 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que a da base atual, da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Então vai acontecer o seguinte, essa é a nossa lata inicial e nós vamos aumentar a base. Se eu aumentar a base, a altura diminui. Então a ideia seria essa, tá? Eu vou aumentar a base e a altura diminui. Então eu vou aumentar a base aqui de que maneira? Nós vamos aumentar a base em 25%. Então aqui nós vamos ter mais 25%. Então, o que seria 25% de 24? Então, 25% de 24 vai ser 25 por 100 vezes 24. 25% eu posso falar que é 1/4 vezes 24. 24 dividido por 4 vai aumentar, então, 6 centímetros. Se vai aumentar 6 centímetros, vai passar a ter 30. E a altura, eu não sei, vou chamar de X. Então, essa é a minha lata inicial, vou chamar de lata 1. Essa vai ser a minha lata final, vou chamar de lata 2.
Mas eu sei que essas duas latas, elas têm o mesmo volume. Então, V1 é igual a V2. Para calcular o volume dessas latas, como são paralelepípedos, vamos utilizar simplesmente A vezes B vezes C. Então, para calcular o V1, A vezes B vezes C, onde nós temos 24 vezes 24 vezes 40. Então, 24 vezes 24 vezes 40, que é igual. Para calcular a lata 2, vamos utilizar a mesma fórmula, só que em A, B e C, 30 vezes 30 vezes x. Então, 30 vezes 30 vezes x. E vamos calcular o valor do x. Já vou aproveitar e simplificar aqui por 10. E vou ter 24 vezes 24. Bom, 24 vezes 24 vai dar 576 vezes 4. Então, nós temos 6 vezes 4, 24 vai 2. 4 vezes 7, 28 com 2, 30 vai 3. 4 vezes 5, 20 com 3, 23. Então, aqui nós temos 2.304, que é igual a 3 vezes 30, 90x. Então, nós vamos ter que 2.304 é dividido por 90 para a gente poder chegar no valor do x. Então, 2.304 dividido por 90, nós temos 230 por 90, que vai dar 2. 2 vezes 90, 180, sobra 50, abaixo 4. 504 por 90 vai dar 5. 5 vezes 90, 450, vai sobrar 54. Para continuar, coloca a vírgula, baixa um zero. 550 por 90 vai dar 6. E isso vai dar 0. Então, a altura, ela vai sair de 40 e vai passar para 25,6. Qual foi a pergunta? Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quantos por cento? Bom, de 40 para 25,6, nós vamos reduzir quanto? 40 menos 25,6 vai ter uma redução de 14,4. Então, 14,4 mais 25,6 vai dar 40. Então, essa tem que ser a redução. Essa redução vai acontecer em cima do 40. E agora eu preciso simplesmente levar essa fração para a porcentagem. Dois caminhos. Ou eu divido 14,4 por 40, depois multiplico por 100, ou tento fazer algumas manipulações usando frações equivalentes para ter um denominador 100. Então, de 40 para ir para 100, eu teria que multiplicar isso por 2,5, mas eu não quero multiplicar por 2,5, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa fração e vou dividir ela por 2. Vou simplificar por 2. 14,4 dividido por 2 vai dar 7,2. Dividido por 40 por 2, 20. Agora eu quero fazer esse 20 virar um 100. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Por que 5? Porque 20 vezes 5 vai me levar ao 100. Então 7,2 vezes 5 vai me dar 36. 36 por 100, temos 36%. Essa vai ser a redução final. Então a resposta vai ser a letra D. Agora, se eu quisesse transformar isso aqui em porcentagem, sem trabalhar com essa equivalência, eu teria que dividir. Então eu teria que fazer assim, ó, 14,4 dividido por 40. Aí como aqui tem uma casa decimal, coloca a vírgula, que também vai ter uma casa decimal. Esquece da vírgula, né? Faz de conta que não tem mais vírgula. 154 por 400, que não dá, coloca a vírgula, abaixa um zero para continuar. Esse número por 400 daria 3. 3 vezes 400, 1.200. Sobraria 240.
Já tem vírgula abaixo um zero, esse número por 400 daria 6, 6 vezes 400, 2.400, sobraria nada. Aí no final eu multiplico isso aqui por 100, para levar para a porcentagem, nós temos 36% também. Tá? Seria um caminho bem simples também. Vamos para o próximo exemplo. Enem de 2016. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento desse reservatório, é subdividido em 3 compartimentos, A, B, C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com as dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Então, temos aqui o reservatório, 60 por 10, 10 de altura e 3 partes separadas por uma barra que tem 7 metros de altura. Então, tem 3 metros aqui que liga os 3 reservatórios, as 3 partes, né? Os 3 reservatórios, os 3 compartimentos, no caso. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima, ou seja, o reservatório está cheio. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido D. Então, nós temos que calcular o volume do petróleo derramado. Então, vai ter um furinho aqui no C. E nós temos alguns caminhos para fazer esse exercício. Eu poderia calcular o volume total e tirar o que vai ficar em A e B. Essa diferença é justamente o que vai vazar. Ou eu poderia calcular o volume dessa parte de cima, porque ela vai vazar, mais o volume da parte C, que também vai vazar. A soma desses dois é o volume derramado. Então tem esses 2 caminhos. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o volume total menos o volume A menos o volume B. Então, vamos fazer essas 3 partes. Vamos fazer aqui embaixo. Então, volume total. O volume total é dado por ABC. Então, o volume total vai ser 60 vezes 10 vezes 10. Então, 60 vezes 10 vezes 10. Então, o volume total vai ser igual a 6.000 metros cúbicos. Então, esse é o volume total. Vamos calcular aqui agora o volume que vai ficar em A. O volume que vai ficar em A é esse aqui. Esse vai ser o volume. Esse vai ser o volume que vai acabar ficando em A. Então, vamos calcular o volume que vai ficar em A. Mesma forma, né? A vezes B vezes C. Então, nós vamos ter que esse pedacinho, como tudo é 60, nós vamos ter 3 partes de 20. Então, vai ser 20 vezes a largura continua sendo 10. Já a altura é apenas de 7 metros. Então, nós vamos ter aqui o volume do A. 2 vezes 7, 14. Acrescentando 2 zeros, tudo isso metro cúbico. E vamos ter a parte que vai ficar em B. Só que a parte que vai ficar em B é a mesma que vai ficar em A. Então, o volume do B também vai ser de 1.400 metros cúbicos. Queremos saber o volume derramado. Então, o volume derramado é o volume total, que é 6.000, menos o volume que vai ficar em A, vai ficar nesse pedacinho, e o que vai ficar em B. Então, 6.000 menos 1.400 menos 1.400, ou de maneira direta, né? 6.000 menos 2.400.
3.800. Isso vai ser igual a 3.200 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume derramado. Então, aqui a única alternativa que tem ali um 32 seria a letra D, 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Aqui nós temos em notação científica. Então, relembrando a notação científica, eu preciso que esse número seja maior que 1, menor que 10. Então, só pode ser 3,2 vezes 10. Para a vírgula vir para cá, a gente tem que andar 3 casas. Então, elevado ao cubo. Então, resposta letra D. Essa foi uma revisão envolvendo geometria espacial, volumes de cubo e paralelepípedo. Lembrando que o Enem também costuma cobrar volume de cilindro, que eu vou fazer num próximo vídeo. E não são questões difíceis, tem que pensar um pouquinho, são fórmulas básicas, comprimento vezes largura vezes altura, e treinar, praticar. Então, espero que vocês resolvam questões do Enem para se preparar um pouco melhor.